A gente está estudando o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, e como que isso determina o nosso relacionamento com Deus. E até agora o que a gente viu bastante foi a nossa situação diante de Deus, o fato de que nós somos pecadores e que isso nos separa de Deus, e que a consequência disso é a morte, a separação eterna de Deus. E a gente viu que se a gente parar para refletir no que a Bíblia diz sobre o pecado, nós temos muitos pecados, né? A gente tem um problema grande com Deus. E isso fica mais evidente quando a gente entende, né? O que a Bíblia fala sobre o homem é melhor compreendido quando a gente entende o que a Bíblia fala a respeito do próprio Deus. É isso que a gente vai ver agora, algumas características de Deus. A primeira característica que a gente vai chamar a atenção aí no nosso material é o fato de que Deus ele é misericordioso. Ou seja, Deus não deseja atribuir a nós todo o peso, toda a carga do nosso pecado, porque Ele é misericordioso. Então a gente vê que Deus, o fato de que Deus ele é amoroso, implica em que ele não deseja nos punir, mesmo que a gente mereça. Tem duas passagens aí que a gente destacou a respeito desse assunto, duas passagens da Bíblia. A primeira está na primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Ele diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, uma declaração simples, do apóstolo João, até bem conhecida, As pessoas costumam associar a pessoa de Deus a essa declaração, de que Deus é amor. Isso é algo que as pessoas aceitam facilmente, E de fato, e é verdade, é algo que a Bíblia diz, Deus de fato ele é amor. E na primeira carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, Paulo diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então aqui veja que está subentendido aqui nesse versículo o pecado, porque Paulo está dizendo que Deus deseja que os homens sejam salvos. Deus, sendo amoroso, deseja que todos sejam salvos. Mas salvos do quê? É do pecado que o apóstolo Paulo está falando. Deseja que todos sejam salvos da consequência do pecado. Deus deseja que nós sejamos poupados da consequência do nosso próprio pecado. Então isso mostra a misericórdia de Deus. Porém, a gente também aprende na palavra de Deus o fato de que Deus ele é justo, ele é totalmente justo, ele leva muito a sério o cumprimento da sua própria lei, por exemplo. Então é por isso que o material diz aí, Deus é absolutamente justo, ele não pode tolerar nem ignorar o pecado. Ele vai tratar cada pecado cometido pelos homens e precisa aplicar a sentença para cada um deles. Tem uma passagem de Êxodo aí, que diz que Deus passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. E olhando para esse texto, olhando para essas passagens e para essas verdades, que a Bíblia diz sobre Deus, pode parecer que existe uma contradição, um conflito aí, um dilema. Parece que Deus está, aparentemente, Deus estaria diante de um dilema. Porque por um lado ele nos ama, ele quer o nosso bem, ele não quer que a gente sofra a consequência do nosso pecado, mas ele é justo e ele precisa punir o pecado, ele precisa aplicar a sentença pelo pecado, por cada pecado que a gente comete. E a gente viu que a consequência do pecado é a morte, então Deus teria de atribuir a morte a nós para satisfazer a sua justiça. Então, aparentemente existe um dilema. Como é que Deus resolve isso, Então a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas antes eu queria que você pensasse na sua condição diante de Deus. Queria terminar esse ponto pensando nisso. Por isso o nosso material ele traz uma pergunta. Você acredita que merece estar com Deus no céu caso morresse hoje? Então quero que você pense nessa pergunta, baseado no que a gente falou até agora. Você acredita que merece estar no céu caso você encontrasse hoje com Deus? E Deus perguntasse, por exemplo, como a gente ilustrou agora há pouco, no vídeo anterior,
Se Deus perguntasse por que deve deixar você entrar no céu, você poderia dizer que você merece estar no céu, que você viveu de tal maneira que você merece estar lá? Então pense nisso, né? E eu vou responder, essa pergunta eu vou responder agora, tá bom? Deixei aí você pensar um pouco aí, quiser pausar o vídeo para pensar mais sobre isso, mas eu vou responder. Biblicamente, nenhum de nós merece estar no céu. A Bíblia mostra claramente que, como nós somos todos pecadores e a consequência do pecado é a morte, o que nós merecemos é estar separados de Deus para sempre, né? É o inferno, né? O que a Bíblia diz que o que Deus, né, o lugar destinado às pessoas que são pecadoras é o inferno, e é isso que nós merecemos. Então, até aqui, com essas informações que a gente recebe até aqui, a gente vê que a gente tem um problema diante de Deus, um problema grande, é um problema espiritual. O material pergunta, né, tendo visto essas informações, tendo estudado isso, que a Bíblia fala sobre o nosso relacionamento com Deus, você reconhece que tem um problema espiritual que precisa ser resolvido? Né? E a resposta, baseada no que a gente viu até agora, a resposta é que sim, né? Que todos nós temos um problema por conta do que a gente viu até agora. O fato que nós somos pecadores, estamos separados de Deus, não há nada que a gente possa fazer para mudar isso, e a consequência disso é a separação eterna de Deus, é o castigo que Deus preparou para todo aquele que vai contra a sua lei, né? Que transgride a sua lei. O que a gente viu até agora, às vezes é chamado de as más notícias da Bíblia, né? As más notícias que a Bíblia tem para o homem. Mas esse estudo se chama o Evangelho, e a palavra Evangelho significa literalmente boas notícias, né? Então a Bíblia tem boas notícias para nós também. Até agora a gente viu a parte ruim, a gente precisava entender isso, precisava ver isso para poder entender também o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia chama de boas notícias, né? As boas notícias, elas têm relação com as más notícias, elas são a solução para as más notícias. E com isso a gente terminou a primeira parte do nosso estudo sobre o Evangelho, tá bom? Se você ir olhar no seu material, né, eu havia mencionado que existem 3 divisões, 3 partes, e a gente concluiu a primeira parte. A partir do próximo vídeo, a gente vai falar sobre a segunda parte desse estudo, tá legal? Então espero que você continue com a gente. Lembrando que você tem contatos que você pode usar para chegar até a gente, para fazer um contato, para fazer uma pergunta, para conversar sobre esse material. Isso está na descrição do vídeo e você pode nos procurar por meio disso, tá legal? Então espero que você continue conosco no nosso próximo vídeo, tá bom? Até lá!